Olá, como vai? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Explorando o Arduino. Você sabe qual a velocidade real do seu Arduino? Quantos comandos ele consegue processar por segundo? E você sabe qual é o Arduino mais rápido? Então olha, eu tenho aqui 6 modelos e vamos fazer testes para você saber exatamente qual a velocidade de cada um deles e testar o seu também. Vem comigo! Para a gente fazer aqui os testes de velocidade dos Arduinos, inclusive para você também testar o seu Arduino, a velocidade dele, eu fiz aqui esse sketch simples que você encontra aí na descrição do vídeo para baixar. E olha, aqui, me acompanhe que eu vou explicar rapidamente o que o sketch faz. E aí depois a gente roda e testa cada um dos Arduinos. A ideia é fazer com que ele fique executando uma determinada quantidade de vezes, alguns comandos, e contar o tempo de execução desses comandos. Então veja, nós temos aqui, primeiro nessa definição, aqui chamada testes, nós vamos definir quantas vezes a gente quer que ele execute a função loop. Então ele vai ficar executando a função loop, nesse exemplo aqui, 1000 vezes. Quanto maior é o tempo, mais preciso é o teste de velocidade. Agora, claro que quanto maior é o tempo, mais tempo eu vou esperar ele fazendo esses testes. Então nesse exemplo aqui nós vamos fazer 1000 execuções da função loop e testar o tempo em que ele levou para testar, para rodar 1000 vezes aqui a função loop. No caso aqui nós vamos usar uma variável início, que nós vamos gravar o momento em que se iniciou a execução. Veja, aqui na função setup nós temos o uso dessa função micros, que vai informar um valor que está sempre crescendo lá dentro do Arduino. A cada microsegundo ele é incrementado 1 nesse valor. Então, a ideia é, ao ligar o Arduino, a gente verifica qual que é o número dentro desse micros e guarda nesse início. A cada microsegundo, veja, 1 segundo tem 1 milhão de microsegundos. Okay? Então, 1 microsegundo é uma fração muito pequena de 1 segundo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse valor, guardando nessa variável início, e executando aqui uma quantidade de vezes a função loop. Então, aqui essa variável vezes vai contar quantas vezes o loop já foi executado. E aí, aqui nós temos o segundo comando que estamos usando no teste. Veja, aqui o loop vai executar um primeiro comando, que é incrementar um valor na variável vezes. E aqui nesse if, a gente verifica quantas vezes o loop já foi executado, para que ao atingirmos a quantidade de vezes que queremos, ele vai parar. Então esse if, enquanto não atingirmos essa quantidade de vezes, ele vai ficar executando o loop, executando na verdade 2 comandos. Ele está executando esse incremento da variável vezes e esse if aqui sem entrar aqui dentro. Então ele vai ficar 1000 vezes executando apenas esses 2 comandos para então entrar aqui dentro desse if. E depois que ele terminou aquelas 1000 execuções do loop, então o que a gente faz? A gente detecta qual é o momento exato em que ele terminou. Veja, então se eu tenho o momento exato que ele terminou e o momento exato que ele começou, a diferença disso é o tempo em que ele levou em microsegundos para fazer essas tantas execuções da função loop. E aí a gente joga no serial qual é o tempo em que ele levou. Vamos fazer um teste? Eu vou começar aqui por um Arduino Uno original. Ok? Vamos ligar aqui o Arduino Uno. No exemplo aqui que eu estou mostrando no vídeo, eu já carreguei esse mesmo sketch em todos os Arduinos que eu vou mostrar. Então aqui no caso do Arduino Uno já está carregado, por isso eu já posso abrir o monitor serial. Apenas, claro, eu preciso selecionar aqui a porta correta. Se eu fosse carregar, lembrando que eu preciso selecionar o modelo do Arduino correto, né, que é o Arduino Uno, e a porta correta, nesse caso aqui, ele está na 14. Então vamos abrir aqui o monitor serial e veja, ele mostra aqui aquele texto que nós pedimos lá na função loop. Então ele executou 1000 vezes e levou
2.000 microsegundos, 2.640 microsegundos para executar essas 1000 vezes. Cada vez, lembrando, nós estamos ali executando dois comandos, o incremento da variável e a função if, e o comando if. E isso já traduzido em quantas vezes por segundo ele passa pela função loop, nós temos aqui o equivalente a 378.700 e tantas vezes que a gente consegue executar a função loop por segundo. Então essa é a velocidade do Arduino Uno original, 378.000 vezes que ele consegue executar a função loop. Agora, claro, isso vai depender da quantidade de comandos que a gente tem dentro da função loop. No caso aqui eu tenho dois comandos, um incremento e um if. Quanto mais comandos eu colocar dentro da função loop, mais essa execução vai demorar, ok? Porque cada comando leva um tempo para que o processador execute. Então, nesse caso, essa velocidade é apenas esses dois comandos. Então, usando apenas esses mesmos dois comandos em todos os outros Arduinos, a gente consegue comparar a velocidade deles. Então, olha, o Uno é 378.000. Vamos agora para o outro Uno. Eu tenho aqui um outro Uno genérico. Vamos ver qual que é a velocidade dele? Olha, eu estou ligando aqui, ele já está na porta agora, na porta 5, e eu abro aqui o monitor serial. Veja, exatamente a mesma velocidade. Ele executa a mesma coisa, 378.000. Porque, na verdade, a velocidade está no microcontrolador do Arduino. Então, tanto faz um Arduino genérico quanto um Arduino original, a velocidade é exatamente a mesma. Assim como também, tanto faz alguns outros Arduinos que têm a variação com o mesmo microcontrolador, como por exemplo o Arduino Lilypad. Na verdade, ele também tem o mesmo microcontrolador, o Arduino Nano. Ele só tem a placa diferente, mas o microcontrolador é o ATmega 328P, por isso a velocidade será exatamente a mesma. Agora, com alguns outros Arduinos com microcontroladores diferentes, vamos ver o que a gente obtém? Então vamos para um Arduino Mega. Olha aqui, eu vou colocar o Mega aqui na porta. Vamos ver em que porta ele está conectado, na 5. Vamos abrir agora o monitor serial dele. E olha lá, veja que o Mega, ele é até um pouquinho mais lento, pouca coisa. Praticamente isso não vai fazer diferença num projeto, a menos que a gente queira um projeto muito preciso. Mas veja, ele já executa 274.000 vezes o loop com aqueles comandos que a gente tem. Um pouquinho mais lento do que o Uno, mas pouca diferença, né? Agora, vamos testar aqui um Arduino Dui. Aí muita gente pensa, o Arduino Dui, ele é muito mais potente. Olha lá, vamos ver. Surpresa, surpresa mesmo. Colocando ele para executar aqui com um teste real. E olha lá, pessoal, veja que surpresa. O Arduino Dui, ele tem uma velocidade muito parecida com o Arduino Uno. Velocidade real de execução lá da função loop. Olha lá, ele executou a função loop com aqueles mesmos dois comandos 373 vezes por segundo. Então veja que a velocidade do Dui não é lá tão superior ao Uno. Ele vai ter a performance muito parecida. Por isso que no caso de projetos onde eu preciso expandir portas, eu recomendo o Arduino Mega. Ele tem até uma velocidade parecida e aqui a gente tem as mesmas facilidades do Arduino Uno. As portas aqui elas possuem a tensão de 5 volts. Já o Arduino Dui as portas têm tensão de 3 volts. Mas o interessante é que a gente ter a velocidade muito parecida. Vamos agora para um outro Arduino que eu tenho aqui, que é o Arduino 101. Esse Arduino aqui, o benefício dele é que ele já tem um Bluetooth integrado. Mas não é lá grande benefício assim, uma vez que ele tem aqui um processador Intel, o Arduino 101 ele tem um processador Intel, mas vamos testar qual será a velocidade dele. Será que ele vale a pena? Ele é mais rápido? Então, mesma coisa, vamos colocar aqui na porta de comunicação dele, vamos abrir e olha lá, pessoal, 356.000 vezes por segundo, também muito parecido a um Uno. Não faz diferença, muito parecido ao Dui, todos estão aqui com uma velocidade muito similar. A grande surpresa que eu tive nesses testes é esse Arduino que eu deixei para o final, o Arduino Leonardo.
Olha, aparentemente ele tem uma velocidade similar do Arduino Uno, mas olha lá, vamos fazer o teste dele agora. Vamos selecionar aqui a porta com dele e vamos abrir aqui o monitor serial. Veja que legal, pessoal. Quase 1 milhão de vezes que ele consegue executar a função loop com aqueles 2 comandos. Olha só, ele tem praticamente mais do que o dobro de velocidade dos outros Arduinos. Isso realmente foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que a performance dele fosse muito parecida com a do Uno. Mas, inclusive, esperava que a performance do Dewey fosse melhor, mas não. Tá aqui, isso é um teste real. Tá aqui o sketch aí na descrição do vídeo para você baixar e você poder testar e ver com seus próprios olhos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui os seus comentários embaixo do vídeo, que eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo, se você tem algumas outras ideias de testes que a gente pode fazer com o Arduino, para a gente explorar ele cada vez mais. Você quer aprender Arduino, a dominar essa ferramenta fantástica, e inclusive a dominar a linguagem de programação? Dá uma passadinha lá no curso de Arduino.net, que é um curso que eu fiz para que você possa realmente dominar. A grande diferença desse curso é que você terá o meu apoio e o meu compromisso para que você domine o Arduino e a linguagem de programação dele. Lógica de programação. Ali eu realmente vou te dizer o como você pode adquirir a lógica e realmente dominar o Arduino. Conta comigo lá. E lá você tem aulas gravadas, no final de cada aula, exercícios. Fica aqui uma dica. Para se aprender lógica de programação, temos que exercitar muito. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.